Olá, bom dia! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao mais um Gil Almeida Podcast. Esse é o segundo episódio do Gil Almeida Podcast, que é um projeto novo que eu estou iniciando aqui no YouTube e também no Spotify. O Gil Almeida Podcast é um lugar seguro para a gente poder conversar sobre autoconhecimento, autoestima, amor próprio, feminino, viagens, expansão da consciência, tudo isso. Então, eu estou muito feliz de receber você aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, no meu canal, Gil Almeida, para você ficar por dentro aqui. Toda semana, na quarta-feira, às 11h11, sai um episódio novo aqui no YouTube e também no Spotify. E caso você esteja ouvindo este episódio no Spotify, segue também o Gil Almeida Podcast no Spotify, fica por dentro aqui dos nossos papos e encaminha para suas amigas, irmãs, tias, amigos. Todo mundo merece ter esse momento aqui de expansão da consciência, né, gente? Esse é o episódio número 2 e hoje eu quero falar com vocês sobre autonomia emocional. Eu acho que é um assunto muito importante, é algo que eu tenho falado tanto, né? Eu sempre bato nessa tecla nas minhas redes sociais e até as minhas mentorias passadas, elas eram bem focadas em desenvolver a autonomia emocional, trazer a autonomia emocional para mulheres. E eu quero muito bater um papo com vocês hoje sobre isso, porque eu acho que, gente, é muito necessário a gente falar sobre autonomia emocional. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história, né? Porque eu acho que existe uma medida certa de autonomia. Existe uma medida certa no sentido de você tem que desenvolver a sua autonomia emocional, mas não chegar num ponto de querer fazer tudo sozinha, sabe? Autonomia é diferente de autossuficiência. E eu até costumo falar com as minhas mentoradas, clientes, né? Cuidado com a autossuficiência tóxica, que é aquela coisa de você fazer tudo sozinha, dar conta de tudo sozinha e nunca pedir ajuda e nunca abrir espaço para as pessoas te ajudarem. Então, antes de eu explicar um pouquinho para vocês sobre o que é autonomia, sobre todos esses conceitos aqui que eu dei uma pincelada, eu quero compartilhar com vocês a minha história, né? A minha história, onde eu desenvolvi autonomia, depois virou uma autossuficiência tóxica e aí depois eu entrei num balanço, num equilíbrio. Eu sempre fui uma criança, tudo volta pra infância, né, gente? Vocês já perceberam, esse é o episódio número 2 e a gente vai falar muito sobre infância aqui. Mas tudo volta pra infância, né? Então, eu nasci numa família bem estruturada, meus pais eram casados, meu pai trabalhava fora, a minha mãe, ela era dedicada ao lar, né? Então, eu tive a presença física da minha mãe muito assim quando eu era criança, até os meus 5 anos. E a minha mãe, ela me dava liberdade, tá? De brincar, de explorar, de fazer umas artes. Ela me dava autonomia para eu explorar e testar novas coisas, né? Só que eu tinha essa autonomia para explorar, mas ao mesmo tempo que eu tinha autonomia, eu também tinha a segurança dela, a confiança de que, se alguma merda desse errado ali, eu tinha minha mãe. E isso aconteceu até os meus 5 anos, que foi quando a minha mãe faleceu. Quando a minha mãe faleceu, gente, eu era muito pequena, eu tinha 5 anos, né? Eu lembro do meu pai me contando, eu lembro como foi aquilo. Só que, como criança, eu não consegui processar a partida da minha mãe, né? Então, eu fui levando a vida, eu fui tocando a vida. Eu tinha autonomia
a partir desse momento, eu continuei tendo autonomia, mas eu não tinha a proteção e a segurança dela, né? O meu pai precisava trabalhar, o meu pai precisava trazer sustento para dentro de casa, então meu pai ele foi muito ausente nesse período. No período da minha infância, adolescência, porque ele estava trabalhando, né? Então, a partir desse ocorrido na minha vida, eu continuei com a minha autonomia, só que de um lugar de desproteção. E aí, gente, quando nós somos crianças, eu não sei qual que é a história de você que está me ouvindo aqui. Compartilha comigo, inclusive, a sua história, né? Se você teve que se responsabilizar por muitas coisas muito cedo, se você teve que assumir responsabilidades que não eram responsabilidades de uma criança na tua infância. Quando a gente, do nada, ou por algum motivo, assume uma carga muito grande para uma criança, a gente até consegue dar conta e desenvolver uma autonomia, assim, só que é muito pesado, né? É muito pesado. Não é natural. Então, com a partida da minha mãe, eu continuei com a minha autonomia, só que ela veio com um lugar de eu assumir responsabilidades muito cedo, sabe? Eu ter que dar conta de muitas coisas muito cedo. Então, eu ficava sozinha, então eu tinha que ir pra escola sozinha, me trocar sozinha, 6, 7 anos, gente. Às vezes a minha avó vinha pra minha casa, e aí minha avó fazia penteados, fazia comidinha pra mim. Aí eu tinha que fazer a minha comida, sabe? Então, dos meus 5 anos em diante, a minha autonomia, ela começou a virar uma autossuficiência tóxica no sentido de eu tava segurando uma responsabilidade que não era minha, né? Não era pra uma criança. E aí, claro, né, gente? Façam terapia se vocês estão se identificando com a minha história. Marquem um atendimento comigo, venham para a Jornada Mulher de Valor, que é meu programa de autoestima, porque a gente trabalha essas questões infantis. Mas é isso. Não é sobre culpabilizar os meus pais, é só entender o que aconteceu ali na minha infância que moldou o meu caráter, a minha personalidade aqui na vida adulta, né? Então, a autonomia, a partir dos meus 5 anos de idade, se tornou uma autossuficiência tóxica, porque eu tive que sustentar responsabilidades emocionais e da vida que não eram competentes a mim, a uma criança. E aí, gente, eu desenvolvi eu sempre fui agilizada, sabe? Resolve as coisas sozinha, vai e se troca, não quero dar trabalho, não gostava de incomodar ninguém, ia lá, fazia sozinha, não pedia nada pra ninguém. Vocês também se identificam com isso, assim? A criança que não incomodava, a criança que era prestativa, a criança que sempre estava disponível, que ajudava todo mundo, que cuidava dos irmãos. Eu me tornei essa criança, né? Essa adolescente e essa adulta por muito tempo, até eu conseguir tomar consciência de tudo isso, quanto que estava fazendo mal pra mim, pra minha autoestima e mudar. Então, eu desenvolvi essa autossuficiência que eu dei esse nome, tá? Autossuficiência tóxica, de meu Deus, eu dou conta de tudo e de todos e eu não preciso da ajuda de ninguém. E por muito tempo eu achava isso ótimo, né? Até mesmo porque eu era reconhecida por isso. Nossa, a Giovana não dá trabalho. Nossa, não, a Giovana, ela é resolvida. Não, a Giovana, ó, independente, né? Eu escutava isso das pessoas, então eu era reconhecida pela minha autossuficiência tóxica. E aí, tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês estão se identificando com algum dos sintomas aqui? Porque eu sempre trago os meus autorrelatos e as minhas histórias justamente para mostrar para vocês o caminho de cura que eu trilhei, que eu tracei. E para mostrar para vocês que é possível ressignificar algo, né? Trauma não é sentença.
O teu passado não te define. A sua dor não é a sua identidade. Então, é sobre isso, sabe? É exatamente sobre isso. E aí, beleza. Passou, né? Fui crescendo na minha autossuficiência tóxica. Só que ao mesmo tempo em que eu fazia tudo sozinha, né? Do meu jeito, era reconhecida por isso, né? Dava conta de tudo, estava disponível para todo mundo, resolvia os meus problemas, resolvia os problemas dos outros, eu me achava o máximo, entendeu? Arrogância nível 100%, porque essa é a verdade, né? Quem é autossuficiente, quem vive nesse modelo de autossuficiência tóxica, guerreira, dou conta de tudo, é arrogante. Essa é a verdade, vocês vão entender mais pra frente. E aí chegou um momento, gente, que eu tinha essa casca grossa, essa armadura de guerreira. Mas dentro de mim, por trás dessa armadura de guerreira, tinha uma menina. Uma menina que buscava a aprovação dos outros, que buscava um direcionamento dos outros, que tinha medo de desagradar. Dentro de mim tinha uma menina que queria fazer parte dos grupos, se sentir pertencente. Então, eu parecia guerreira e autossuficiente, mas dentro de mim tinha uma menina dependente, que dependia do externo, que dependia do elogio para se sentir confiante, que dependia da aprovação do outro para seguir os caminhos. Então, eu não tinha autonomia. Eu parecia autossuficiente, essa era a armadura que eu vesti, mas na verdade eu estava dependente emocionalmente das pessoas, porque eu ainda buscava amor, reconhecimento, proteção, permissão. Eu ainda buscava isso nos outros, porque eu tive uma ruptura muito forte na minha infância com a minha mãe, né? Com a partida da minha mãe, com a ausência do meu pai. Então, quando eu acessei isso, né? E, gente, isso foi no início do meu processo de autoconhecimento, 2020, 2021. Já fazia uns 2 anos que eu fazia terapia. Mas quando eu acessei isso, foi muito dolorido, assim. Foi muito dolorido, porque eu tive que encarar uma sombra minha. E eu tive que escolher conscientemente tirar a minha máscara e a minha armadura de mulher guerreira, né? E foi um grande processo de cura, assim. E eu quero fazer essa pergunta pra você, assim, que tá me ouvindo aqui. E não importa se você é uma mulher, se você é um homem, mas será que você tá vestindo uma máscara, uma armadura de guerreira ou de guerreiro que dá conta de tudo? Será que você tá preso na autossuficiência tóxica, mas que por trás disso você ainda depende da aprovação, validação e do amor das pessoas? E aí, quando eu tomei consciência disso, eu tive que fazer 2 movimentos. 2 movimentos que eu faço até hoje. Orai e vigiai, né? Orai e vigiai. O primeiro deles foi sair desse lugar de guerreira, de autossuficiência, que pra mim é um super desafio isso, tá, gente? É um super desafio isso pra mim, porque eu dou conta sozinha das minhas coisas, né? Só que pra eu sair desse lugar de guerreira, e isso não foi difícil, foi um processo. Eu aprendi a ser guerreira pra mim, não ser guerreira pros outros, sabe? Porque antes era isso, não era que eu dava conta só das minhas coisas, eu ficava dando conta das minhas coisas e das coisas dos outros. E muitas vezes deixando as minhas questões de lado pra
suprir os outros. Então, o processo de eu sair da guerreira foi o processo de eu devolver as responsabilidades que não eram minhas para os outros. Então, não, isso eu não consigo resolver, não, isso não é meu, não, isso não é minha responsabilidade, né? E aí eu passei por esse processo de, cara, isso não é meu, eu não tô 100% disponível, eu não posso te ajudar nesse caso. E aí eu fui tirando os pesos que não eram meus, das minhas costas. E aí com isso foi muito difícil, porque a partir do momento em que você para de fazer tudo para os outros, você não recebe mais aprovação, validação, elogio, reconhecimento, né? Porque a verdade, gente, e isso vai ser muito impactante para você que tá me ouvindo. Eu vou te fazer uma pergunta. Você faz o que você faz de forma genuína, porque você é generosa, ou você faz o que você faz para o outro, porque lá no fundo, inconscientemente, você está esperando amor, aprovação, validação? Então eu percebi que muita coisa eu fazia, não porque eu era boa, mas eu fazia porque eu esperava amor, validação e reconhecimento. E aí, quando eu parei de fazer isso, né, fazer as coisas para os outros motivadas por isso, por essa necessidade infantil minha, ficou um vazio? Ficou um vazio? Um vazio. E aí, não tem aprovação, não tem reconhecimento, não tem incentivo. E aí? E aí foi o momento que eu tive que aprender a desenvolver a autonomia emocional. Porque eu tive que aprender a fabricar dentro de mim o autorreconhecimento. Eu tive que aprender a vislumbrar e reconhecer as minhas conquistas, o meu progresso. Eu tive que aprender a perdoar as minhas falhas, os meus erros, a me incentivar. Então, é exatamente sobre isso, né? Quando você para de se distrair com os problemas dos outros e olha para você, aí começa o seu trabalho definitivo de desenvolvimento da sua autonomia emocional. Então, para de colocar a tua energia, a tua pulsão de vida, o teu foco fora de você. Você não vai deixar de ser uma pessoa boa, você não vai ser uma filha ruim, você não vai ser uma namorada ruim, uma esposa ruim, um marido ruim. Se você parar de absorver os problemas das pessoas e querer resolver o problema de todo mundo, chega! Olha para você. Não tem como você desenvolver a sua autonomia emocional e estar em paz consigo mesma se você ainda carrega pesos e responsabilidades que não são suas. Então, esse é o primeiro passo. Você que está me ouvindo aqui. Quais são os pesos e as responsabilidades que você precisa devolver para as pessoas à sua volta? Às vezes você está negligenciando a si mesma para tentar resolver um problema do teu pai ou da tua mãe. Ou você está deixando de fazer algo por você para fazer algo para os teus irmãos. Não é seu. Deixe as pessoas viverem o caminho de evolução delas. Você não pode pagar pela escolha do outro. Você não pode tentar corrigir um erro do outro. Claro, você pode ajudar
de forma genuína, desde que isso não te prejudique. Não tô falando pra você nunca mais ajudar ninguém na tua vida, não é isso. Eu tô falando pra você sair do lugar de guerreira e salvadora. E se priorizar, cuidar de você em primeiro lugar, antes de cuidar das outras pessoas. Então, meu amor, esse é o primeiro passo. Você precisa se desprender das responsabilidades que não são suas, para você conseguir virar os olhos para você. E aí você vai começar olhando para você a desenvolver a autonomia emocional. E autonomia emocional, gente, nada mais é do que você saber manejar as tuas emoções, as tuas necessidades emocionais, o seu estresse. É você não depender do externo para se cuidar, se amar, se gostar, para entrar em movimento, para reconhecer as coisas boas que você já fez. Então, desenvolver a autonomia emocional é justamente você olhar para você. E aí é um mergulho muito profundo, assim, porque você olha para você e aí você vai encontrar. A primeira coisa que você vai encontrar quando você for começar a desenvolver autonomia emocional são as suas necessidades infantis não atendidas. Porque são essas necessidades infantis não atendidas que você fica projetando nos teus relacionamentos, no teu marido, namorado, esposo, ficante, no teu chefe, na tua chefe, entende? Então você precisa identificar quais foram as suas necessidades infantis não atendidas, para você começar a desenvolver e atender as suas necessidades infantis. Não sei, você não se sentiu vista quando era criança? Se veja. Você não recebeu afeto, carinho, né? Toque. Então se dê afeto, se dê carinho. Vai fazer uma massagem uma vez por semana, passa um creme no teu corpo. Se arruma, penteia o teu cabelo com calma. Ah, não sei, você não foi elogiada quando você era criança, você foi mais criticada. Pô, então para de se criticar também, vai se elogiar. Vai aprender a ver as coisas boas que você tem. Fortalece a tua identidade positiva. Percebem? Então, quando você encontra suas necessidades infantis e aprende a suprir as suas necessidades infantis, sem depender do externo, você começa a desenvolver sua autonomia emocional. E aí, gente, aqui eu acho muito importante, assim, né? Ai, mas aí eu nunca mais vou ligar para os que os outros falam, eu não vou pedir mais opinião, etc. Não, você pode sim. É muito bom receber um elogio, é muito bom receber um reconhecimento externo, não é? Mas isso tem que ser um reforço. Um reforço positivo. Isso não tem que ser determinante. Você tem que produzir a sua autoestima dentro de você. É a autoestima. É o valor que você se dá. O que vem de fora é um reforço positivo para o que já é. Se você coloca toda a tua autoestima fora, no externo, e só depende do elogio para se sentir bonita, quando não tiver o elogio, você vai se sentir como? Feia? Se você depende do externo, não sei, para dar um próximo passo na tua carreira, e aí? Quando não tiver incentivo do externo, você vai ficar estagnada? Então, o externo tem que ser um reforço. A aprovação, o reconhecimento, a validação do externo é um reforço. Não pode determinar o que você é e como você se sente. Isso você precisa produzir dentro de você.
Isso é autonomia emocional. Como você produz isso dentro de você? Entendendo as suas necessidades infantis, aprendendo a suprir as suas necessidades infantis, se permitindo explorar o novo, se permitindo conhecer, testar novas coisas, testar novos caminhos, sem medo de errar, sem aquele paradigma de que é certo e errado, de que tem que dar certo. Não, vive, experimenta. Então percebem? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Então, a autonomia emocional você também desenvolve quando você pergunta menos para os outros e busca menos por opiniões e se conecta mais com a tua intuição. Sabe? Então, o que eu quero? O que eu desejo? E você pode, gente, começar a testar isso nas coisas mais simples. Eu sempre passo esse exercício para algumas mentoradas. Vai num restaurante. Escolhe algo completamente diferente no cardápio. Ou quando você for com as tuas amigas, em algum lugar, ou com teu namorado, sabe aquela coisa às vezes que a gente fala assim, o que vocês vão pedir? Vocês vão pedir tal coisa? Também vou pedir. Pode ser o mesmo, pode ser igual, sabe? Tá proibido isso a partir de agora. Você que tá vendo aqui esse vídeo, escutando esse podcast, não. Pode ser, tá proibido no seu vocabulário a partir de agora. Agora você vai mudar o pode ser para o eu escolho. Então, escolhe o que você vai comer. Experimenta algo novo. Poxa, você vai marcar um compromisso com alguém. Pode ser tal horário? Ok, pra mim tá tudo bem. Escolha, faça escolhas. Escolha a tua roupa, escolha o teu sapato, escolha o caminho que você vai fazer, escolha o que você vai comer, o que você vai beber, quando você vai beber, o que você vai fazer. Escolha. Isso pode te ajudar a desenvolver a sua autonomia, sabe? Pequenas coisas. Que cor que você vai pintar a tua unha? Você quer pintar a tua unha? Vermelho, pode ser. Não! Que cor você quer? Então, escolher mais. Fazer escolhas conscientes. Desde as pequenininhas até as maiores. Isso também vai te ajudar a desenvolver a sua autonomia. Pedir menos opinião para as pessoas. E se conectar com a tua intuição vai te ajudar a desenvolver a tua autonomia emocional. Então, acho que eu trouxe aqui um panorama geral, compartilhei minha história com vocês. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que você pode se conhecer muito bem, desenvolver a tua autonomia, aprender a suprir as tuas necessidades emocionais, fazer escolhas conscientes, pedir menos a opinião das pessoas e se conectar mais com a tua própria intuição para você tomar decisões. Você pode desenvolver a tua autonomia. Mas nunca deixe de pedir ajuda quando você precisa. Peça ajuda. Divida as suas decisões. Compartilha a sua vida. Compartilhe as suas escolhas. Esteja com o coração aberto para receber o reforço externo. Porque você pode ter autonomia emocional e você deve. Mas não transforme a sua autonomia emocional em autossuficiência tóxica. Não se feche para as relações e para o compartilhar. Lapide a relação que você tem consigo mesma. Mas deixa o outro participar das suas conquistas,
das suas dúvidas, de quem você é, de quem você está se tornando. Deixe o outro participar, não determinar. Lembre-se? Então, às vezes você vai pedir a opinião de alguém. É algo importante, é uma pessoa que te conhece há tanto tempo, é alguém que, enfim, vai ser impactado pelas tuas decisões e escolhas. Às vezes você vai precisar pedir a opinião de alguém. Mas antes consulta a sua opinião, o que você quer, o seu desejo, a sua intuição. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tudo que eu compartilhei aqui tenha trazido algum insight para você, que tenha causado um movimento no teu coração. Esse é o objetivo desse podcast, a gente conversar com mais profundidade, trazer exemplos práticos, né? Pra gente criar esse relacionamento aqui. E se você quer desenvolver a sua autonomia emocional através de ferramentas de autoconhecimento, o meu programa de autoestima, Jornada Mulher de Valor, vai começar agora em fevereiro. E esse programa, ele é um reforço para a sua transformação. Você é a protagonista da sua transformação. E a Jornada Mulher de Valor é uma ferramenta, um reforço, um mapa para você encontrar a si mesma dentro do seu interior. Então, se você quiser fazer parte dessa turma que vai abrir agora em fevereiro, você é muito bem-vinda. Eu te espero, tá bom? Vou deixar aqui no link da descrição, tanto do YouTube quanto do Spotify, o formulário de interesse para JMV. Me segue lá nas redes sociais também, no Instagram, @Giovana, com 2 N's, Almeidas. Tem mais informações sobre a JMV lá também. E até o próximo podcast. Tchau!